Senhor presidente, começo minha fala no dia de hoje cumprimentando alguns colegas nossos, apoiadores na política, amigos de caminhadas, que vieram do município vizinho aqui da cidade de Olinda. Estão eles ali na nossa tribuna, os companheiros Alex Moreira, Felipe Santana, Abel Gonçalves e a Camila Nascimento. Sejam todos muito bem-vindos aqui, acompanhando os trabalhos nessa tarde na Assembleia Legislativa. Eu estou programado e vou falar, deputado Renato Antunes, da situação da saúde de Arco Verde. Mas eu não posso passar sem responder ao líder do PT, embora não mais ele se encontrando aqui, e a minha colega Socorro Pimentel, que mais uma vez se dirige para tentar ludibriar a boa-fé dos pernambucanos e do povo brasileiro, já que estamos sendo acompanhados aí pela toda a imprensa local e nacional, até porque hoje as redes sociais não impõem limites territoriais, com relação ao PT. Doriel fez uma verdadeira pequeno expediente, deputada. Sim, mas aí depois a senhora pede pela ordem. Não, deixa eu explicar à senhora como funciona o regimento. O regimento é assim, quando eu acabar de falar, porque a senhora, aqui não tem tréplica, eu gostaria, se o presidente liberar a tréplica, aí a senhora pode fazer, mas o regimento não cabe agora. Aí eu disse que o presidente... Bom, veja, se fosse o contrário, eu estaria interrompendo a fala das mulheres, mas é assim mesmo. Mas deixa eu voltar, então. Eu não sei como alguém ainda sobe à tribuna nesta casa no intuito de defender o Partido dos Trabalhadores e o pai da corrupção no Brasil, que é o descondenado Lula, para ovacionar o Partido dos Trabalhadores. Quando ele aqui faz uma verdadeira divulgação do PT, porque o PT, quando o próprio, e faz a defesa de Paulo Câmara, quando o próprio PSB não quer o PT, porque sabe que se botar o PT na chapa da Prefeitura da cidade do Recife, atrapalha o candidato João Campos. Nem o PSB quer o PT, deputado Doriel. E ainda mais, vem enaltecer o quê? Ontem eu subi aqui à tribuna para dizer que um vereador do PT, tá certo? Lá de São Gabriel, Palmares do Sul, foi preso desviando mantimentos, donativos, e foi preso em flagrante por apropriação indébita, por associação criminosa. E hoje, pasmem os senhores, como é que se vai, deputado Socorro Pimentel, elogiar um governo desse, que mais uma vez, usando a dor do povo gaúcho, e aí onde eu digo que é uma fala que tenta ludibriar a boa-fé dos brasileiros, que ludibriar nesse sentido é enganar e não dizer a verdade, que é um partido que não tem nenhum exemplo para dar, que é um governo que não tem nenhum exemplo para dar. E aqui vou lhe dizer, deputada, mais um fato concreto. Quer saber? Pois bem, o escândalo do arroz. Depois de tentar comprar arroz de péssima qualidade para oferecer aos brasileiros, utilizando a catástrofe do Rio Grande do Sul, o que é que acontece hoje pela manhã? Se Vossa Excelência não sabe ainda, eu vou lhe dar a notícia. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Nery Geller, ex-ministro de quem? Da presidente Dilma, pediu demissão por denúncia de fraude por comprar arroz para a Conab.
E quem é que estava por trás de arrecadar 15 lotes de maneira fraudulenta? Quem? O filho dele, junto com o sócio, numa empresa recém-montada. O Robson França se junta com o Marcelo Geller e adquire 15 lotes. Como pode um partido desse ser exemplo para alguém? Ou a gente está criando no Brasil delinquentes, ou a gente está criando no Brasil gente que visa ludibriar, praticar crime de corrupção, de apropriação indébita e de associação ao crime. Porque está aqui provado mais um flagrante comprovado de associação criminosa, onde uma pessoa, no cargo de secretário de políticas agrícolas, monta uma licitação fraudulenta, já com o decreto do descondenado para se dar celeridade a essa compra. O filho dele, junto com um sócio que foi ex-assessor quando ele era parlamentar, ele, ex-ministro do governo de Dilma, adquire 15 lotes com um preço absurdo. Como é que pode ser exemplo um partido desse e uma gangue dessa? Porque tudo que bota a mão é para roubar o povo brasileiro. Então, se enaltecer esse tipo de conduta, dizer que isso é o melhor para o Brasil, isso não é ludibriar a boa-fé do povo, eu não sei mais o que é. Lamentavelmente, eu quis fazer a minha participação no grande expediente, mas não tive a oportunidade de ter trocado aqui. Mas a senhora depois pede pela ordem, que é como diz o regimento, e a senhora, como foi citada, pode fazer uso da palavra. Senhor presidente, vou então agora entrar no tema principal. É porque tem certas coisas que acontecem no Brasil e está acontecendo no mundo que não dá mais para a pessoa se conter. Vossa Excelência, que é um homem da fé, sabe o quanto é importante a gente esclarecer, sobretudo e principalmente para os jovens, que isso é uma má prática. Isso tem que ser abolida da gestão pública. Isso tem que ser afastada da vida dos brasileiros. Porque hoje o Brasil é visto lá fora como um país onde reina a corrupção. E quando a gente vê um deputado, presidente de um partido, e vê uma outra deputada ratificar o que ele disse, defendendo o PT e Lula, não dá para a gente não sair do tema e fazer o devido esclarecimento. Mas o tema que eu trago hoje, ou que era o tema principal da minha fala, peço até que o povo de Arco Verde agora preste atenção, aqueles que estiverem ligados na TV Alep, que tem Arco Verde, inclusive, a 22ª população, a segunda cidade mais populosa do estado de Pernambuco, que passa por uma dificuldade enorme, principalmente pais e mães, avós e avós de crianças, senhores deputados e senhoras deputadas. Já são, deputado Dani Portela, 6 crianças que na última semana vieram a óbito por falta de assistência médica naquela cidade. Crianças que estão indo a óbito por doenças respiratórias, por na cidade de Arco Verde não ter uma UTI infantil. Os pais têm que colocar seus filhos nos braços de bebês, e o último tinha inclusive 6 anos de idade, e sair correndo até 150 quilômetros para ir à cidade de Salgueiro ou Serra Talhada para ter seu filho assistido. Esse último que faleceu, vi depoimento até de um vereador lá, e por isso o povo de Arco Verde me ligou, desesperado, dizendo, olha, aqui está faltando médico, aqui está faltando vaga nos hospitais, aqui está faltando medicamento. E aí, quem me ligou não era bolsonarista, mas fez essa referência. Na época da Covid, foi feita toda uma mobilização para se socorrer as pessoas. E agora, parece, ele que não era da área de saúde, ser um problema de menor dimensão, mas a gente está vendo as UTIs para assistência a crianças lotadas e nenhuma medida é tomada por parte do Estado
e por parte do município para socorrer, para fazer o enfrentamento a esse surto de doenças respiratórias que acometem crianças na nossa cidade e também no estado de Pernambuco, porque isso já chegou aqui. Por isso, eu gostaria que os responsáveis pelo Hospital Regional Rui de Barros Correia, o pessoal lá da UPA, que só funciona, deputada Socorro Pimentel, Vossa Excelência que é médica, pode até falar com mais capacidade, mais conhecimento do que eu, a UPA de lá só funciona no período da manhã. Então, poderia utilizar esse espaço que está sendo, nesse caso, subutilizado, para ali se instalar uma sala vermelha ou até mesmo UTIs para atender as crianças. Se convocar emergencialmente médicos que na região para dar ali plantão, aprovamos aqui, inclusive, aumentar em 100% a hora extra dos médicos. Agora, o que não pode pais e mães entrarem num carro, muitas vezes nem tem que esperar uma ambulância, tem que esperar um carro de um amigo, tem que esperar uma carona na estrada, colocar um filho no braço, com febre, sem capacidade de respirar, viver aquela agonia, entregar um filho no hospital em Salgueiro, em Serra Talhada, e daqui a pouco receber a notícia que os filhos vieram a óbito. E a gente não vê nada do poder público governamental, ou nada do poder público municipal fazer em defesa dessas famílias e do povo de Arco Verde. Por isso eu subo aqui na tribuna, esse era meu assunto principal, atendendo um apelo da sociedade arcoverdense, falo aqui e faço também, da mesma forma, transmito também esse apelo ao prefeito da cidade e à secretária de saúde e à governadora Raquel Lira. Pela ordem. Pela ordem, deputado professor Coronel Alberto Feitosa, que tem em todas as oportunidades que vai a essa tribuna, tenta de alguma forma desvirtuar o que a gente fala. E eu concordo em parte com o que o senhor falou aqui na tribuna, mas com todo o respeito que eu tenho ao senhor como parlamentar, eu queria que o senhor retirasse a palavra ludibriar, quando o senhor fala que todas as vezes que eu vou à tribuna, o senhor... Que todas as vezes que eu vou à tribuna, eu vou na tentativa de ludibriar as pessoas. Não falei em nenhum momento do PT. Aqui, unicamente, eu parabenizei a AMUP e entrei no assunto da saúde. A gente sabe que a saúde, Coronel Alberto Feitosa, tenha respeito e ouça. Tenha respeito e ouça. A gente sabe que a AMUP, que a síndrome respiratória aguda grave, ela vem acontecendo não apenas no estado de Pernambuco, mas em todo o país. Em todo o país. Nessa época, sempre, o estado de calamidade, de emergência é decretado pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde, Coronel Alberto Feitosa, professor Coronel Alberto Feitosa. E a gente se solidariza. A gente sabe que muitos leitos de UTI, muitos leitos de enfermaria, UTI pediátrica e UTI neonatal foram abertos no estado, mas ainda não estão sendo suficientes para a demanda, para o volume de crianças que estão sendo acometidas com a síndrome aguda respiratória grave. Dizer que em tempos passados era muito pior. Hoje, mais de 220 leitos foram abertos só nesse período,
Mas volto a falar que a virulência do vírus sincicial respiratório, que houve uma mudança no perfil desse vírus, que acometeu mais crianças menores de 2 anos, especialmente na faixa de 0 a 6 meses. E por conta de todo o sistema imunológico, de algumas comorbidades e principalmente da prematuridade, essas crianças estão vindo a óbito. Então, a gente não tentou de nenhuma forma demonstrar qualquer forma de querer enganar a população. O problema existe, ainda estão acontecendo as mortes em nosso estado, mas todos os esforços estão sendo feitos nesse sentido. E aqui eu peço respeito ao deputado Alberto Feitosa, deputado, professor, coronel Alberto Feitosa, que ele tenta de todas as formas diminuir quem está fazendo a parte a ele, que ele tenta de todas as formas querer desequilibrar os deputados que fazem a parte a ele, mas dizer que comigo isso não funciona, dizer que comigo essa sertaneja aqui não tem medo de cara feia, nem de palavras vãs colocadas naquela tribuna, e que a gente só está aqui por conta disso. Então, o senhor me respeite para que eu possa te respeitar a vossa excelência. Em nenhum momento eu falo que o senhor quer ludibriar, que o senhor quer enganar ninguém. Mas o senhor não tem a ousadia de querer me imputar, dizer que eu ludibrio quando vou àquela tribuna. Então, é isso que eu queria esclarecer. Eu quero que se registre aí o meu repúdio ao deputado, professor, coronel Alberto Feitosa, pela palavra que ele usou na tribuna, para que a gente não possa permitir que desrespeito aconteça aqui nessa casa. Eu concordo com as divergências dele, eu sou diferente e me dissocio de algumas palavras dele nessa tribuna, mas de forma nenhuma eu venho desrespeitar as palavras que ele profere ali de forma pessoal. Então é isso que eu quero que fique registrado na tarde de hoje. Pela ordem, com a palavra o deputado Alberto Feitosa. Deputado, o professor, na verdade foi até professor de equitação e estatística, deputado Socorro Pimentel, mas de deontologia na área de saúde ainda não. Mas se surgir oportunidade e eu tiver que ganhar o pão, honestamente eu farei, estudarei e farei. Mas, deputada, eu de fato lhe devo desculpas, porque eu, primeiro, eu não prestei atenção e achei que a concordância de Vossa Excelência com relação à fala de Doriel fosse com relação ao que Doriel falou com relação ao PT e ao presidente Lula. Mas Vossa Excelência não assim o fez. Vossa Excelência disse que a concordância da fala de Doriel era com relação ao evento da MUP e a homenagem que foi feita ao nosso colega José Patriota. E aí também, dessa forma, eu me ombreio ao deputado Doriel nessa oportuna, justa e mais do que merecida homenagem ao nosso colega deputado José Patriota. Com relação à fala de Doriel, a palavra ludibriar não tem esse tom tão pejorativo que Vossa Excelência se auto-imputou. Porque quando você repete para as pessoas fake news, que é a palavra que o PT e a esquerda mais gosta, e tenta passar que aquilo ali é um fato verdadeiro, você, de fato, tira o contexto e passa para as pessoas falsas informações, e isso é, sim, ludibriar a boa-fé das pessoas que acreditam no que estão ouvindo. Ou tem, pelo menos, se eu não fizesse o que fiz de contrapor e mostrar mais um escândalo no dia de hoje, que foi ontem, com a prisão de um vereador de Palmares do Sul, e hoje o pedido de demissão de um alto funcionário
do Ministério da Agricultura, esse alto funcionário, ex-ministro, inclusive, da presidente Dilma, e aí defender que esse partido é um arauto da moralidade, que esse partido tem trabalhado para o povo. Quem faz desta forma, de fato, ludibria a boa-fé da população. Mas não foi isso que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência, na tarde de hoje, Vossa Excelência não se ombreou, não apoiou o deputado Doriel Barros na defesa de Lula e do PT. Assim sendo, não me resta outra coisa a não ser pedir-lhe desculpa e pedir à mesa que retire essa fala com relação à deputada Socorro Pimentel, mas a mantenham e me responsabilizo por ela na íntegra e na totalidade com relação ao que falou o deputado Doriel Barros. Grande expediente, com a palavra o deputado Joãozinho Tenório, PRD.